TV Metrópolis dá o pontapé inicial para a cobertura das eleições que acontecem em outubro deste ano. E a poucos meses das eleições municipais, as principais lideranças políticas vêm se articulando para eleger o maior número de prefeitos e vereadores. E quais são essas lideranças? Estamos falando de Lula e Bolsonaro. Um é presidente e o outro é ex-presidente. Apesar de ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e estar inelegível até 2030, Bolsonaro é uma importante liderança nesse tabuleiro eleitoral. Ele pretende usar o seu capital político e sua influência nas eleições deste ano para eleger e reeleger aliados e ampliar o número de cidades comandadas por seu partido, o PL. Já a chamada centro-direita liberal também se movimenta para ter um projeto para chamar de seu nas eleições de 2024, mas com olhar para 2026, que é quando acontecem as eleições para presidente da República. Este grupo ficou à margem da política nacional com a polarização Lula-Bolsonaro, que vem sendo cultivada nos últimos anos. Mas o que podemos esperar das eleições municipais? Qual o papel de Lula, qual o papel de Bolsonaro nesse pleito? A centro-direita liberal tem alguma chance nas eleições municipais? São muitas dúvidas e quem vai me ajudar no boletim das eleições de hoje é a cientista política Deise Ciocari. Boa tarde, Deise. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi, boa tarde. Prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso e eu já vou abrir aqui o nosso boletim te perguntando um pouquinho sobre as eleições. Bom, que as eleições municipais serviram de teste para o pleito de 2026 não é novidade para ninguém. Mas como o teste das urnas de outubro vai se desenhar para ser favorável para Lula ou Bolsonaro no futuro, então como é que vai ser esse desenho das urnas no futuro dessas eleições deste ano? O que essas eleições mostram para o futuro de eleições presidenciais? Bom, antes mesmo das eleições começarem, né, de acontecer o voto, a gente já sabe que a solidificação dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, ela aconteceu, né? Isso era uma pergunta que a gente se questionava, que a gente se fazia muito no ano passado, logo depois da eleição presidencial, se Bolsonaro continuaria no jogo, se a polarização seria solidificada, e ela foi, né? E os estudos da ciência política, eles revelam isso, né? Tem um estudo mais recente do Thomas Traumann e do Felipe Nunes, que se chama Biografia do Abismo, e eles atestam que essa polarização ela se solidificou. Então, agora, na eleição para a prefeitura desse ano, a gente vai ver a influência desses dois atores políticos. A gente tem que perceber agora como que vai se desenrolar o bastidor da política, né? As coligações com o Bolsonaro não podendo se comunicar com o Valdemar e não podendo indicar essas coligações. Mas a gente tem uma parcela de 26% do bolsonarismo que deve fazer força durante o período eleitoral. O que a gente tem que esperar, efetivamente, é o resultado das urnas para determinar quem vai ter mais força para 2026. Mas os dois personagens políticos, eles vão dar as cartas em toda a eleição. Só para não me estender muito, mas a gente tem que lembrar que algumas eleições, elas sempre tiveram um pouco de influência da nacional, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo. A diferença desse ano é que vem com mais força e essa polarização entre Lula e Bolsonaro, ela deve afetar, inclusive, as disputas para as prefeituras de pequenas cidades, né? Então tomou conta da eleição no país inteiro.